Glória a Deus, vamos para a nossa palavra. Hoje minha palavra tem até um tema. E a minha palavra hoje fala: o rei mandou te chamar. Interessante que na pregação do dízimo falou sobre Davi. Vou estar falando sobre Davi. E na abertura do culto, Isaías 53, tem uma parte que eu vou citar, Isaías 53. Amém. Também, glória a Deus. O Senhor se faz presente no nosso meio. Aleluia. Precisamos tomar posse para sairmos daqui cheio. Não ficar como mero espectador, mas para sair cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Você que está em casa também, que você possa estar sentindo a mesma unção que temos aqui. Esteja entronizada, desliga seu celular, mas preste atenção na palavra. Deus quer falar de uma forma poderosa com você. Oh, glória. Hoje é o Dia das Mães, dia especial. Eu quero falar um pouquinho para você, mulher, mãe de filho gerado, mãe de filho adotivo, mãe espiritual. Quantas mães espirituais que tem? E mãe de pet, quantas mães de pet que tem? A gente não pode deixar as mães de pet, que hoje pet não é mais só um bicho, mas ele faz parte da nossa família. E eu quero desejar a todas vocês, mãe, mulher, que cuida, que dedica, que ama, que protege. Você é mãe. E eu quero convidar vocês, mães, que não estiveram aqui hoje de manhã, se colocar de pé, que nós vamos estar entregando uma lembrancinha para vocês. Enquanto vocês vão ouvir um louvor, eu quero que vocês sintam esse louvor falando com você. É o que Deus fez por nós, é como Deus nos desenhou, é como Deus nos fez. Peraí, só um minutinho. E para a mãe também que está com o bebê no forninho, se coloca de pé para ganhar uma lembrancinha da fonte. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe. Num toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir todas as mamães aí? Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos, nós vamos orar agora e intercedermos, né? É um chamado prazeroso, mas difícil. Não é fácil ser mãe. Você tem que ter tempero, né? Tem que ser equilibrado para dar, para amar, para receber, para ensinar. E o nosso Pai, Ele é mestre. E é Ele que nos ensina, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz. E Ele está aqui nesta noite, e eu quero declarar em nome de Jesus, aquelas que aqui estão, aquelas que estão em casa, sejam renovadas nesta noite em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, que a bondade do Senhor se multiplique sobre a tua vida neste momento. E que você receba o renovo da graça, da bondade do Senhor Jesus Cristo, para que você possa continuar com os seus joelhos dobrados e as tuas mãos estendidas e a tua casa prevalecendo e os teus filhos florescendo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro a bênção abundante do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não vale nenhum encantamento, mas a bênção do Senhor esteja de geração em geração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Hoje é um dia especial.
e tenha certeza que Deus nos ama como nós somos. E muitas vezes nós, principalmente no Dia das Mães, num dia especial, às vezes acontece das pessoas estar se sentindo inútil, se sente incapaz, mesmo dando o nosso melhor, não consegue se sentir valorizado, amado, compreendido. Quantas pessoas que muitas vezes questionam até o que está fazendo nessa terra, quais são os planos que Deus tem, por que está aqui, questiona porque não consegue enxergar nada, além de coisas negativas, mas tenha certeza, Deus te fez, Ele não comete erros, você não é fruto do acaso, você é fruto do plano e dos sonhos de Deus. Se você está aqui é porque Ele tem algo para a tua vida, Ele te valoriza, Ele te ama. Simplesmente continua fazendo o seu melhor. Busque ser a cada dia a sua melhor versão. Mesmo quando levamos pedrada, quantas pedradas nós levamos, estamos fazendo o nosso melhor, estamos dando o nosso melhor e começam as pedradas nos acertar, mas continua. Não olhe para as pedradas, mas olhe que tudo que você fizer de melhor você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, e continua fazendo o seu melhor. Pega essas pedradas que você leva e constrói um castelo, como diz o ditado, pega as pedradas e começa a construir um castelo, constrói um castelo que serve de trampolim para você poder crescer emocionalmente, para você ver que você é uma pessoa forte, porque é o Senhor que nos fortalece. Deus faz aquilo por nós que ninguém pode fazer. Hoje nós vamos falar de uma pessoa, de um personagem bíblico chamado Mefibosete. Ele era uma pessoa que se sentia totalmente sem valor, a ponto de considerar um cão morto. Gente, o cão hoje ainda continua muitas vezes sem valor, com vida, imagina sem vida. E Mefibosete, ele se sentia um cão morto. Olha como estava a situação desse rapaz. E eu lembro que por muito tempo, eu sempre tive tudo, mas por muito tempo eu me sentia um cão morto. Eu me sentia sem valor. Por quê? Por conta de dores, de traumas, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, e vai criando feridas na nossa alma, vai criando feridas na nossa vida. Mas quando o rei manda chamar, ele manda chamar. O rei mandou me chamar e ali eu abri meu coração. Falei, Senhor, eu quero mudança, eu quero mudar, eu quero ver aquilo que Tu tens feito, que Tu estás fazendo por mim. E ali, como eu já falei, o Senhor me levou para uma cura, onde Ele curou as minhas feridas da minha alma, onde o Senhor curou um passado, onde eu consegui ficar livre, onde eu consegui liberar perdão, me livrar do ódio, livrar de mágoa. E o Senhor começou a curar e ali começou a minha mudança. Eu comecei a ver, eu comecei a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tinha me feito, que eu não conseguia enxergar. Eu passei a enxergar. E o Senhor, quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele falou, tire a pedra. Nós temos que fazer a nossa parte, o milagre faz Ele. Não podemos falar, Senhor, eu quero mudança, eu quero algo novo, mas eu estou sempre com o meu comportamento antigo, sempre aquela mesma pessoa, sempre brigando, aquele ódio guardado, eu não perdoo, porque eu me senti injustiçado. Não, meus amados, a falta do perdão pesa. E isso nos adoece, o perdão nos liberta, a gente torna livre. E é a vontade do Senhor que a gente perdoa. Vamos aprender a perdoar. E na minha caminhada eu busquei o tempo todo e busco até hoje no Senhor, para continuar a minha cura emocional e me dar meu crescimento. Eu vivi por muito tempo presa no passado. Eu não sabia que aquilo me estava me tornando escrava, que me paralisava. E em Gálatas fala que Ele nos libertou, não podemos mais nos tornar debaixo de jugo de escravidão. E a falta do perdão, a ira, essa dor que a gente carrega nos escraviza. Ele nos faz escravo, porque nosso coração está nisso. Porque quando a gente tem alguma ferida guardada e ela está aberta, a gente lembra daquela ferida, sente a mesma dor, pode ser de anos atrás, séculos atrás, mas a gente lembra como se fosse hoje. Então isso está guardado no nosso coração, isso está nos escravizando. Vamos pedir ao Senhor para cicatrize as nossas feridas. E Mefibosete estava com feridas, ele estava com dor a ponto de não saber quem era ele, se sentia um verdadeiro cão morto. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor,
Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatan? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de seus pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatan, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Gente, imagina, Mefibosete, ele era uma criança. Ele era neto de Saul, filho de Jônatan. Ele de repente tinha sonho de ser rei, morava num palácio, num castelo, tinha as melhores roupas, comia as melhores comidas e de repente ele perde tudo. A vida de Mefibosete foi marcada por traumas, por dores irreparáveis, de perdas que não podia nunca mais voltar. E ali fala a palavra, vamos lá em 2 Samuel 4:4. Diz a palavra: Jônatan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando chegou a notícia em Jezreel de que Saul e Jônatan haviam morrido, sua ama o apanhou e fugiu, mas à pressa deixou cair e ele ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Gente, como se não bastasse perder pai, perder avó, perder uma vida digna que ele tinha, ele ainda, a hora que a mulher vai pegar ele para correr, para não matarem ele também, deixa cair e ele fica aleijado. Se não fosse o suficiente, ele é levado para a terra de Lodebar, que significa terra de esquecimento e dor. Lodebar é uma palavra grega que significa sem pasto. É uma terra onde é desprezível, tinha dificuldades ali. Vocês imaginam como não estava a identidade de Mefibosete? Era só uma criança, já marcado, a sua infância foi marcada por dores, traumas, decepções, perdas irreparáveis. Vamos dizer que ele estava com uma coleção de trauma. Mas quando o rei mandou chamar, ele se apresentou ainda ao rei Davi como um cão morto. Ele não tinha mais identidade. O seu passado, a gente não sabe quanto tempo ele ficou na terra de Lodebar, sem andar, sem ninguém. Uma terra de esquecimento e dor, ninguém ia lá, ninguém falava com ele. E quantas vezes nós nos chateamos também quando as pessoas não falam com a gente não recebe um telefonema, às vezes a gente lança expectativa nas pessoas, a nossa expectativa tem que estar no Senhor, porque é Ele que nos ama, é Ele que cuida de nós, é Ele que vê aquilo que a gente faz e nos recompensa. Não espera reconhecimento das pessoas, mas o nosso reconhecimento, ele vem do Senhor. E quando o rei manda chamar, a história muda. Não vamos deixar o nosso passado ficar com as cicatrizes atrapalhando o nosso presente, muito menos o nosso futuro. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso passado se passou. Não vamos ficar se martirizando, se torturando, remoendo aquilo que já foi. Passou, vamos tomar posse daquilo que Cristo tem para nós. Somos nova criatura. Quem está em Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Eu quero que vocês repetem comigo: estou em Cristo, eu sou nova criatura. Glória a Deus. E aquele dia,
Quando o rei mandou chamar Mefibosete, a história dele mudou. Ali abriu as portas para Mefibosete. Ele não marcou bobeira não. Quando o rei mandou chamar, ele foi humilhado, ele foi detonado, se prostrou diante do rei. E falou que como se importa comigo, ele já abriu o coração, ele mostrou quem ele era. É assim que a gente tem que chegar para o nosso rei. Nosso rei Jesus manda chamar a gente, ele tem nos chamado. Hoje é para ser um divisor de água na nossa vida. Vamos abrir o nosso coração diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu tenho aquelas dores. O Senhor sabe todas as dores que nós temos, Ele sabe os traumas que nós temos, mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca. Eu quero mudança, Senhor. De repente, Senhor, estou me sentindo como um cão morto hoje. Vamos falar para o Senhor isso, Ele sabe, mas Ele quer que nós falamos, para que nós venhamos reconhecer que nós precisamos de mudança, precisamos ser pessoas novas. E aquela porta abriu a porta da esperança para o Mefibosete, a porta da alegria, da restituição, da dignidade. Ele não tinha mais dignidade, tão destruída que estava a identidade de Mefibosete. E nós temos essa oportunidade de estar na mesa do rei. Cabe a nós decidir, eu quero cicatrizar as minhas feridas, ou eu prefiro ficar remoendo essas feridas. Até quando? Ficar paralisado, ficar escravo, uma vez que o Senhor já nos libertou. O Senhor nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos valoriza. Ele está o tempo todo falando conosco, o tempo todo. Será que nós paramos para ouvir a voz de Deus? Ou será que as dores, os problemas do dia a dia só faz eu ficar me lamentando, remoendo? O Senhor quer que nós abrimos a boca para agradecer. Vamos começar a ouvir, vamos tirar essas traves que nossos olhos, vamos começar a agradecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos abençoado dia após dia. E muitas vezes, por conta de estar preso no passado, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Que a partir de hoje, que o rei mandou te chamar, que você toma posse desse chamado e comece a destituir das dores e comece a buscar esperança no Senhor. A pior visão que uma pessoa tem é a visão negativa de si mesmo. Pode o mundo nos abandonar, mas se eu não me abandonar, eu jamais vou me sentir abandonada, eu vou me sentir amada. Mas agora, o mundo pode me amar. De repente era a minha situação, mas eu não me amava, porque eu aprendi assim. Eu não me amava. Então, para mim, o mundo não me amava, não adiantava. O Senhor podia me dar, de repente, ouro em pó. Eu ia achar que aquilo não prestava, porque eu não estava bem comigo. A partir do momento que começamos a ficar bem conosco mesmo, a gente começa a ver, agradece até um centavo que cai. Opa, glória a Deus, foi o Senhor que me deu. A gente começa a ver as bênçãos. E quando a gente clica, aquilo que a gente clica, parece a inteligência artificial. Vocês já mexeram lá, foram ver alguma coisa? Eu gosto muito de bolo e de cachorro. Então, o que eu mais clico, uma vez eu cliquei bolo, pronto, agora só tem receita de bolo. E eu gosto de fazer, e aí vem os quilinhos, aí tem que parar de comer, aí vai. Ou então cachorro. É cachorro faltando um pedaço, é cachorro aqui, é pedindo ajuda. Eu falei, meu Jesus, a inteligência artificial, aquilo que a gente clica, ela começa a enviar. E é assim a nossa vida. Aquilo que a gente clica, se for coisa ruim, Satanás começa a enviar. Tem algum problema com alguém, problema com algum vizinho, parece que esse vizinho fica direto perturbando o nosso juízo. O que é o seu ponto fraco? Você deu atenção, aquilo começa. Aconteceu algo que você não gostou? Senhor, está no teu altar. Falaram mal de você? Senhor, abençoa essa pessoa, meu Deus, ela não sabe o que está falando. Nós não precisamos dever satisfação para ninguém, devemos a nossa satisfação para o Senhor, agradando a Deus. Se o humano gostar ou não da gente, a gente não pode fazer nada, porque Jesus não agradou todos. Ele veio por amor a nós, Ele nos fez uma aliança, Ele deu a vida a todos nós. E quantas pessoas que ainda não acreditam e ainda brincam com o nome dEle. Você imagina, se falam mal de Jesus, acho que não vai falar mal da gente? Então, meus amados, vamos olhar para o Senhor, vamos buscar a palavra. O rei mandou nos chamar. Você aqui me lembrou um testemunho, não é um testemunho, foi um caso que me aconteceu essa semana, a gente saindo com os cachorros, escuta-se uma mulher gritando numa ponte, mas até então ninguém sabia onde estava essa mulher, porque ela estava sentada na ponte, tem um muro e ninguém vê. E aí nós fomos lá e de repente parou um carro, tudo, e ela estava gritando, e ali ela estava falando que ela queria se matar. Mas de repente, quando as pessoas falam, não, quem quer se matar, se mata, ela só está querendo chamar atenção.
estava querendo chamar atenção, sim, dizendo, gente, socorro, me ajuda, porque a dor está demais. Porque uma pessoa em sã consciência não vai ficar numa ponte gritando que nem uma doida. Então, gente, muita gente está precisando. E depois que nós fomos embora, eu parei na casa de veio socorro e tudo, chegou a família dela. Nós paramos na casa de uma senhora que estava ali, ela falou, essa mulher está desde as 6 horas da manhã gritando. Eu saí para ver o que era, mas eu olhei para o barranco, achando que era alguém atropelado. Mas não viu nada, mas ali gritava. Ela foi ter o socorro de 8 horas da manhã. A hora que nós encontramos ela e a hora que passou um carro ali também. Quanto tempo essa mulher ficou gritando? Quantas pessoas gritam do nosso lado pedindo socorro e a gente não consegue ouvir, porque a gente está pensando é só em olhar para a gente? Ou quantas vezes nós precisamos de socorro, estamos gritando socorro e ninguém também está vendo? Meus amados, eu falo para vocês estão precisando de socorro, não fique sozinha. Busque ajuda, nós estamos com as portas abertas para te ajudar. Não fique sozinha, não fique alimentando a sua dor, porque inteligência artificial, não esquece dessa palavra, aquilo que tiver no seu pensamento vai aumentando cada vez mais, porque a gente vai dando alimento, tudo que alimentamos cresce. Se eu alimento coisa negativa é o que vai crescer, se eu alimento o amor de Deus, coisas positivas, é o que vai crescer na nossa vida. Então vamos começar a ficar atento. Tem alguém que você está vendo, está com dificuldade, você está vendo que está fazendo coisas estranhas, que o meio fala que é para chamar atenção, mas é para chamar atenção, não no pejorativo, mas sim, porque está precisando de ajuda, porque uma pessoa em sã consciência não vai ficar fazendo as coisas que está sendo acontecido por aí, muito menos ficar gritando numa ponte, é porque ela estava precisando de uma ajuda. E quando Davi, outro ponto interessante, quando Davi perguntou a Ziba se tinha alguém na família de Saul para ele abençoar, sabe o que Ziba falou? Davi só queria saber se tinha alguém da família de Saul. E Ziba falou, tem o Mefibosete, é aleijado dos seus pés. Davi não quer saber, o rei não queria saber se ele tinha algum defeito, se ele tinha algum problema, se ele era aleijado, o que ele era. O rei mandou chamar, e quando o rei manda a gente chamar a gente, ele não quer saber dos nossos defeitos, ele não quer saber como é que nós estamos, ele fala, vem como estás. Ele chama a gente no meio do furacão, ele chama a gente no meio da dor. De repente nós caímos, fizemos alguma coisa que caiu, que ficou sequelado emocional, sequelas espiritual, sequela física, mas o rei manda chamar, ele não quer saber das nossas sequelas, ele pode fazer novo, ele pode transformar a nossa vida, porque ele quer a gente como instrumento, para poder salvar essas vidas que estão precisando, que estão necessitadas. Gente, é que me fez lembrar também, aí foi um testemunho da semana passada, que eu estou fazendo costura, né, aprendi a costurar, então aí toda semana eu estou lá costurando, e tinha uma mulher que ela é assim, bem do mundo, adora as músicas, enfim, ela estava com um problema na urina, os leucócitos estavam tudo atrasado, o cheiro estava ruim, e não tinha cura, e não sabia o que era, e o Senhor falou para mim orar, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou orar para essa mulher? Eu não vou orar, e Senhor, eu começo a fazer que nem o Gideão. Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, me prova. Senhor, se é o Senhor mesmo, faz. Senhor, se é o Senhor mesmo, esvazia essa sala, porque estava cheia. Falei, Senhor, esvazia isso, se for. E o que eu falar para o Senhor fazer, o Senhor fazia. Eu falei, meu Jesus amado, e agora? Senhor, eu vou fazer, mas agora o Senhor precisa curar, pelo amor de Deus. Cura ela agora. Aí saiu todo mundo, ficou só ela, não entrou mais ninguém. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ela, né, eu falei, você crê na oração? Creio. Você crê em Deus? Posso orar por você? Ela falou, pode. Ali orei, falei, Jesus, mas orei tanto assim, Senhor, pelo amor de Deus, só poder falar isso na frente dela, mas não falei também porque eu não podia, né? Mas no meu coração, Senhor, pelo amor de Deus, cura agora, Senhor. E eu declarei a cura, e falei que muitas vezes a gente precisa passar por propósito, mas o Senhor pode fazer milagre, pronto, e falei, só sei que essa mulher começou a chorar, e pronto, fui embora, e glória a Deus, a semana passada ela estava fazendo propaganda ali no meio, porque eu tinha orado por ela e ela tinha sido curada. Mas eu falei, a glória não é minha, essa glória é do Senhor, porque a gente não faz nada, eu sei quem eu era, como eu era, o Senhor me curou, então eu tenho poder, Ele cura aqueles que estiver disponível, e aquela mulher naquele exato momento estava disponível, e ela creu na oração, a fé dela, ela não duvidou, ela podia ter duvidado, mas ela não duvidou. Então Senhor, quando Ele manda chamar, Ele entra, Ele muda, Ele não vê os nossos defeitos. O nosso rei, ele continua
nos amando. Ele diz: eu sou contigo. Pus teu nome, teu sobrenome, tu és meu. Desde o nosso nascimento, o Senhor já fizeste nós, Ele já tem o plano. Mas o que acontece? O meio vai destruindo os planos de Deus na nossa vida. Então nós precisamos se achegar ao Senhor. Precisamos fazer que nem Mefibosete. Reconhecer que nós precisamos. Reconhecer que nós somos. Porque nós estamos cheios de ferida. E nós queremos ser curados. Porque o rei mandou chamar. Vira a página da sua vida. Está o passado, não quer mexer nele, mas vira a página. Senhor, me ajuda. Me dá um novo significado para esse passado. Jesus estava com sede lá na cruz, pediu água, deram fel para ele. Gente, se fizeram tanta maldade com o nosso Deus que morreu por amor a nós. E Jonathan, Mefibosete, errei os nomes aqui. Davi, o rei Davi, quando ele chamou Mefibosete, ele não queria saber o que ele era. Ele queria saber que ele tinha que abençoar ele por causa da aliança que ele tinha com ele. Ele tinha feito aliança com Jonathan. E Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer cuidar de nós por conta daquela aliança que Ele fez na cruz, derramando o seu sangue por mim, por você. É por isso que Ele nos abençoa. Ele não procura ninguém perfeito, porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele nos ama. Ele fala conosco. Ele não nos deixa só. Ele não nos abandona. Então, de repente, você não recebeu uma ligação, você não tem aquilo que você quer, não se chateia, porque o nosso Deus fala com a gente 24 horas. O nosso Deus nos ouve, Ele cuida de nós. Basta nós afinarmos os ouvidos para ouvir. Leia a palavra, que é onde você vai encontrar Deus falando de uma forma poderosa. E, para a gente estar concluindo, Isaías 43 fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Eis que faço tudo novo. O Senhor está fazendo tudo novo na nossa vida. Está abrindo os rios. O Senhor tem algo novo. Mas se a gente estiver presa no passado, a gente não vai conseguir ver. Vai passar as coisas novas e nós vamos ficar presa lá no passado. E hoje o rei mandou nos chamar. Repete comigo: o rei mandou me chamar. Glória a Deus. Eu quero botar um louvor agora para vocês. Vai ser só o refrão, porque o início da música eu vi que não estava batendo muito assim com aquilo. Deram um significado, na hora que eu fui buscar não era aquele significado. Então vamos só refrão, porque a música é muito linda. É uma palavrinha só que eu não vi que não estava batendo muito. Então nós vamos só para o refrão. Eu quero que nessa hora você curva a sua cabeça, comece a falar com Deus. O rei mandou chamar. Vai ser um divisor de água na sua vida. O Senhor quer fazer algo novo. Solta a música. Eu vi a letra está linda, agora precisa vir a música. Não vai? Então peraí, dá aqui meu celular. Então vamos providenciar. Ao vivo acontece isso, mas glória a Deus. Deus tem plano, tem solução. Para Deus tudo tem solução. Nada fica sem solução para o Senhor. Agora deixa eu só botar no pedacinho aqui. O rei mandou te chamar. E quando o rei manda chamar, a história muda pra melhor. Mas é do fogo, mas é do fogo que Deus levanta e põe na mesa pra com o rei comer. Senta-se na mesa com o rei hoje. Glorifica o nome do Senhor. Não abra mão das suas bênçãos, porque o Senhor está aqui hoje. O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. O Senhor quer fazer algo. O Senhor tem algo novo. Ele não chamou a gente por um acaso. Ele não nos deu a vida por um acaso. É porque Ele tem plano na nossa vida. Alguém disse que você está esquecido. Quantas vezes esquecemos de esquecido? De Lodebar também. Nada diferente acontece contigo.
Esses traumas o Senhor quer nos libertar. Ele quer solucionar. A gente não consegue, mas Deus consegue. Abra seus olhos. O rei mandou te chamar. E quando o rei mandar chamar. Eu queria cantar, mas vocês saem tudo correndo. A história muda pra melhor. Alguém fica perguntando. Esse é Mefibosete. Quantas vezes estamos nessa situação, mas o Senhor nos levanta, Ele nos reergue, Ele nos abraça, Ele nos bota no braço, Ele nos carrega. Levanta a mão, meus amados, glorifica o nome do Senhor. Acredita que hoje o Senhor está fazendo coisas novas. Oh, glórias e glórias a Ti, Senhor. Podemos sentir, meu Deus, a Tua presença, Senhor. Podemos sentir, Senhor, o Seu trabalhar, meu Deus. Que nós saímos daqui renovados pelo Teu Espírito. Tu sabes as dores, os traumas que cada um carrega, Senhor. Tu sabes cada necessidade, que cada um tem te pedido, Senhor. Que cada um tem te clamado, meu Deus. Senhor, que nessa noite as portas começam a se abrir, Senhor, a dignidade, a esperança, meu Deus. A paz que excede todo entendimento, que possamos alcançar, meu Deus. Que nós saímos daqui renovados pelo Teu Espírito. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Que Tu entras, Senhor, nos nossos corações. Faz o mover que for necessário, Senhor. Vem arrancar aquelas feridas, aquelas dores antigas, Senhor. Tu falas na Tua palavra que do alto da cabeça, planta dos pés, não tem nada ação, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Oh, Senhor, tire essas chagas inflamadas. São chagas que não foram espremidas e nem amolecidas com óleo. Senhor, que nessa noite o Senhor começa, Senhor, a amolecer essas feridas. Senhor, começa a espremer. Senhor, muitas vezes dói, mas é libertador. Meu Deus, que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor. Que Tu possas fazer o trabalhar que Tu queres. Que nós possamos falar, eis-nos aqui. Nos prepare, Senhor. Tu queres uma igreja sarada. Tu quer pessoas saradas, para que a gente esteja nesse meio, Senhor, sarando, ouvindo, curando, meu Deus, em Teu nome. Tu nos dá esse poder, Senhor. Tu nos dá, Senhor, essa autoridade. Senhor, nós precisamos da Sua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, caminhando conosco, que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Isso é uma promessa do Senhor. Onde nós tocarmos, ali vai ter a bênção, Senhor. Nós cremos, Senhor, que onde nós tocarmos, Senhor, vai ter cura, vai ter bênção, vai ter libertação. Meu Deus, muito obrigado por esse momento na Tua casa, Senhor. Nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, Senhor, debaixo do Teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.